Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Semana decisiva para o governo no Congresso Nacional. 7 medidas provisórias perdem a validade nos próximos dias. Só a MP que definiu os ministérios e já foi alterada na comissão mista na Câmara tem data para ser votada. E você vai ver também. Mais de 30 pessoas são presas suspeitas de aplicar o golpe dos nudes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vítimas enviavam fotos e depois eram extorquidas. O governo federal corre contra o tempo para articular a aprovação de 7 medidas provisórias que perdem a validade nesta semana. Apenas uma medida está com votação em plenário marcada. Além da dificuldade na articulação política, outras votações no Congresso, como o arcabouço fiscal no Senado e as CPIs, atrapalham a aprovação das medidas. Sem maioria no Congresso, o governo Lula foca em aprovar a medida provisória que reestruturou a esplanada dos ministérios. A expectativa é que o texto seja votado amanhã na Câmara. Na quarta-feira, serão senadores que vão analisar a matéria. A MP foi aprovada na semana passada pela comissão mista. O texto manteve os 37 ministérios de Lula, mas esvaziou as pastas do meio ambiente e dos povos indígenas. Outras 6 medidas precisam ser votadas nesta semana para não perder a validade. A que extingue a FUNASA, a que retoma o voto de qualidade do CARF, Conselho de Administração de Matérias Tributárias, a que prevê o pagamento extra do auxílio gás, 2 medidas que envolvem cálculos do PIS/PASEP e a que transfere o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras do Banco Central, para o Ministério da Fazenda. A equipe econômica já negociou e algumas MPs vão ser deixadas de lado. Os temas devem voltar em forma de projeto de lei. É o caso da medida provisória que deu ao governo vantagem em julgamentos de matérias tributárias a partir do voto de qualidade no CARF, o Conselho de Administração de Recursos Federais. A única que preocupa é do CARF, né? Mas já a do COAF não vai ser votada, eu acho. A do CARF, nós combinamos com a Arthur Lira de mandar, já fizemos isso, né? Um PL com urgência constitucional. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é um órgão que trabalha na prevenção e no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está subordinado ao Ministério da Fazenda desde o início do ano. Mas como não houve consenso, a MP vai perder a validade e o Conselho deve voltar a se vincular ao Banco Central já nesta sexta-feira. O governo fez algumas manobras para não perder o debate das matérias de algumas medidas. Em relação à MP, que garante repasse extra de 50% no auxílio gás, o pagamento será garantido por meio de decreto. Já a medida provisória que garante a extinção da Fundação Nacional de Saúde, o governo garantiu que o tema fosse incorporado à MP da reestruturação dos ministérios. A Câmara dos Deputados também pode votar ainda essa semana o projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Vamos direto a Brasília com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Maria. Quem se manifestou contra o marco temporal? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Olha, a Defensoria Pública da União emitiu uma nota recomendando a rejeição integral do projeto de lei na Câmara. Essa nota foi enviada na sexta-feira ao presidente da Casa, Arthur Lira, mas só foi divulgada hoje. O documento, que é assinado por vários defensores, afirma que, caso esse projeto de lei seja aprovado, ele representaria uma grave violação aos direitos humanos. Esse projeto de lei estabelece que só serão demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 1988. Olha, esse projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados desde 2007, muito tempo. Mas ele teve essa tramitação acelerada na semana passada, quando o regime de urgência foi aprovado. Com esse regime de urgência aprovado, ele vai poder ir para votação direto no plenário da Casa amanhã, sem que precise antes passar pelas comissões da Casa.
E esse regime de urgência foi aprovado sob muitos protestos das bancadas, principalmente do PT, PCdoB, PV, Rede e também o PSOL. Eles defenderam que esse projeto não deveria ser analisado na Câmara dos Deputados sem que antes o STF tomasse uma decisão sobre esse tema. E o julgamento no STF está marcado só para o dia 7 de junho. Eu volto com vocês no estúdio. Olha, quem está aqui pessoalmente para comentar esse assunto conosco hoje é Kennedy Alencar, diretamente de Brasília. Boa noite, Kennedy, prazer tê-lo conosco. Kennedy, o Lula se referiu a esse reencontro com Maduro como um momento histórico. A gente sabe da importância de retomar essa aproximação com a Venezuela. O próprio Lula falou dessa extensa fronteira, mais de 2.000 quilômetros entre Brasil e Venezuela, mas, por outro lado, fez afagos também ao país como se fosse uma democracia plena, coisa que sabemos que não é verdade, não é isso? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, você tem razão. A Venezuela não é uma democracia e o Lula erra quando ele normaliza o autoritarismo lá. Mas ele acerta quando ele tem uma relação pragmática com a Venezuela. Você mesma mencionou, são 2.200 quilômetros de fronteira. É importante que o país tenha uma relação com essa fronteira. Os Estados Unidos têm 3.000 quilômetros de fronteira com o México. Todo o problema que acontece no México, ele tem uma consequência nos Estados Unidos. A mesma coisa na Venezuela. A gente viu uma crise humanitária na pandemia em 2020. O que fez o Bolsonaro? Fechou a embaixada do Brasil na Venezuela, fechou os consulados, acabou com a relação comercial entre os dois países. Isso não interessa ao Brasil. É importante a gente ter na América do Sul uma relação boa com todos os nossos 11 vizinhos. Daí esse encontro amanhã em Brasília. Os 12 países da América do Sul, amanhã em Brasília, terão essa cúpula. O Lula acerta quando ele diz que é preciso agir como um bloco. Se a gente pegar na Venezuela, são 28 milhões de habitantes. É um país muito relevante para a gente simplesmente virar as costas para a Venezuela. Portanto, nesse sentido, o Lula acerta ao ter a relação pragmática. Agora, a questão do autoritarismo da Venezuela é inegável. A oposição lá também tem um passado de golpismo, mas isso não significa que, neste momento, o Brasil não deva pressionar, como faz os bastidores do Itamaraty, por eleições livres na Venezuela, acompanhadas pelos demais países. Agora, há tons de cinza. Os Estados Unidos, por exemplo, impõem sanções à Venezuela que não impõem a outras ditaduras amigas dos Estados Unidos. Então, relações entre países têm que ser relações de Estado, não são relações de amizade. O Lula foi para a China, que é uma ditadura. Teve na Arábia Saudita, que é uma ditadura. Os Estados Unidos também se relacionam com uma ditadura. Portanto, tem que combinar isso. O importante é pragmatismo e respeitar a soberania da Venezuela. Importante cobrar aí nas eleições também, né? Sem dúvida. Obrigado, Kennedy. Vou pedir para você comentar esse outro assunto que a gente vai chamar agora, que é o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro teria provocado um calote bilionário na Caixa Econômica Federal na tentativa de se reeleger. A informação é do UOL. O objetivo era conquistar o voto dos mais pobres. Em março de 2022, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do lançamento de 2 linhas de crédito da Caixa Econômica Federal. Um dia antes desse evento, pesquisas mostravam que Bolsonaro tinha apenas 19% de intenção de votos entre os eleitores de baixa renda, enquanto o então candidato Lula aparecia com 54% da preferência. De acordo com a reportagem do UOL, o governo criou essas linhas de crédito justamente para esse público. Até a eleição, o banco liberou 10 bilhões e 600 milhões de reais para quase 7 milhões de pessoas. A primeira medida provisória criava uma linha de microcrédito mesmo para pessoas com nome negativado. Qualquer banco podia participar, mas somente a Caixa quis assumir o risco. Segundo a reportagem, em 3 meses a instituição emprestou quase 3 bilhões de reais e contava com o pagamento das primeiras parcelas para continuar emprestando. Mas 1 ano depois, a inadimplência chegou a 80%, segundo a atual presidência do banco, que terá que cobrir parte do rombo com verbas do FGTS. Quando vieram à tona as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ele deixou o cargo e o banco suspendeu os empréstimos para as pessoas negativadas, justamente o público-alvo do programa. Segundo o UOL, técnicos da Caixa tomaram a decisão em sigilo. E até hoje o site do banco diz que negativados podem participar.
A outra medida provisória liberava empréstimos consignados para quem recebia Auxílio Brasil. Isso começou a valer no dia 10 de outubro, em plena campanha para o segundo turno. Nessa modalidade, a Caixa emprestou dinheiro e descontou as parcelas diretamente do Auxílio Brasil. Segundo dados da Lei de Acesso à Informação, entre o primeiro e o segundo turno, a Caixa consignou 7,4 bilhões de reais. Para se ter ideia, quase o total disponibilizado para o programa, de 7,6 bilhões de reais. Quando Bolsonaro perdeu as eleições, a Caixa também teria cortado o consignado sem qualquer aviso. O resultado, segundo o UOL, é que, para atender às medidas provisórias de Bolsonaro, a Caixa precisou reduzir os ativos de alta liquidez, a quantidade mínima de dinheiro que o Banco Central obriga as instituições bancárias a terem sempre disponível para evitar uma quebra. Para se ter ideia, as reservas no final do ano eleitoral caíram para menos de 200 bilhões de reais. Pelas redes sociais, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que sua gestão correspondeu ao melhor desempenho da história da instituição e que é absurda a tentativa de vinculá-lo às decisões tomadas após sua saída. Nós procuramos a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e a Caixa Econômica Federal, que até agora não se manifestaram. Então, Kennedy, um rombo bilionário com propósito eleitoral. Já dá para falar em responsabilização de Bolsonaro e do ex-presidente do banco, o nosso Pedro Guimarães, que foi afastado, inclusive? É possível falar assim, Augusto. É muito grave o que aconteceu. Isso deve reforçar todo o processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral contra o Bolsonaro por uso da máquina durante as eleições. É grave esse rombo da Caixa, primeiro porque ele mostra um uso político de um banco público, um uso completamente sem limites, né? Não há paralelo na história recente do Brasil. O que o Bolsonaro fez para tentar se reeleger é um crime e precisa ser punido sob pena de se abrir um precedente para futuros presidentes usarem a máquina pública da maneira como ele usou. A gente não pode permitir. Então, nesse sentido, complica a situação dele do ponto de vista eleitoral, pode ter também complicação do ponto de vista penal. Em relação ao Pedro Guimarães, apesar de ele tentar se desvincular dessa decisão, ele era alguém que implementava tudo que o Bolsonaro queria dentro da Caixa. A diretoria foi escolhida por ele, ele era um homem do Bolsonaro e mesmo após o afastamento por assédio moral e assédio sexual, ele continuou influenciando o Bolsonaro e os rumos da instituição. Portanto, é muito grave e desmonta o mito de uma gestão técnica, tanto do Pedro Guimarães quanto do Paulo Guedes, que era o ministro da Economia na época, que se dizia liberal. Não teve nada de liberalismo nessa gestão da Caixa, muito menos na do Paulo Guedes. Pelo contrário, eles foram coniventes com uma tentativa de fraudar a eleição. O uso da Caixa, a leitura é a seguinte: o Bolsonaro tentou fraudar a eleição, inclusive enganando os mais pobres, que precisavam do empréstimo e depois tiveram esse empréstimo cortado. Hoje, o Lula tem um abacaxi nas mãos dele. A Rita Serrano, que é a presidente da Caixa, está vendo como que pode minimizar os danos que foram causados, inclusive para as pessoas que pegaram dinheiro a um juro alto e não conseguiram pagar porque a inadimplência está alta. É claro que isso prejudica a saúde financeira do banco. Kennedy, é bem grave. E é o que você falou, né? São mais indícios de abuso de poder político e econômico que podem consolidar todas, são 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral e a gente teve avanços também no xadrez, na composição desse xadrez do TSE, porque foram nomeados, indicados por Lula na semana passada, 2 novos ministros na cota dos advogados, né, o Floriano Marques e o André Ramos Tavares, 2 figuras próximas ao Alexandre de Moraes. Parece ter uma configuração montada aí para caçar, para dar inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Né? Amanda, tem uma configuração política e jurídica montada, de fato existe isso. Agora, as provas fornecidas pelo Bolsonaro, pelos crimes que ele cometeu, são suficientes para resultar na inelegibilidade. Ele fica inelegível por 8 anos. É importante que ele seja punido, justamente para que a gente não abra um precedente. Um presidente da República não pode utilizar a máquina pública como o Bolsonaro utilizou no ano passado. Obrigado, Kennedy Alencar, pela sua participação aqui no Rede TV News. Boa noite. Um casal de brasileiros afirma ter sido espancado por seguranças de uma casa noturna em Portugal. Luiz Almeida, de 30 anos, o namorado dele, o blogueiro Jefferson Tenório, de 29, e sua prima foram parar no hospital depois de levar socos e chutes em uma casa noturna em Lisboa. As agressões teriam começado quando Luiz pediu para voltar ao lugar, quando já estava fechando, pois Jefferson estava demorando para sair. Um dos seguranças não deixou. Nesse momento, outros 2 seguranças começaram a me empurrar.
e eu levei um soco. Foi na hora que eu cheguei, esse momento do soco. Eu e a prima dele também, assustado com tudo que estava acontecendo, a gente foi tentar proteger ele, afastar, tirar o segurança de cima. E nesse momento a gente foi agredido também. Tanto ela levou um soco, como eu levei vários socos. No boletim de ocorrência, Jefferson conta que para tirar o foco das agressões ao companheiro, arremessou uma pedra contra a casa noturna. Em seguida, todos os seguranças, cerca de 10, partiram para cima dele. Para escapar, o brasileiro se jogou no Rio Tejo, mas acabou apanhado. Foi aí que as agressões aumentaram. Jefferson precisou fazer uma cirurgia no nariz. O blogueiro Jefferson Tenório acredita que a violência tenha sido motivada por sua orientação sexual ou pela cor do namorado, Luiz Almeida, ou pela nacionalidade dos dois. Os espancamentos ocorreram na madrugada de segunda passada e ganharam repercussão agora, com a publicação das fotos por eles nas redes sociais. Ingressaremos com ação na Justiça Estadual de Brasília para que seja encaminhada à Justiça Portuguesa para que sejam apurados os crimes que foram cometidos de homofobia, xenofobia, tentativa de homicídio e tortura. Jefferson e Luiz disseram que nesta segunda-feira foram contatados pelo Consulado do Brasil em Portugal e vão receber apoio psicológico. A gente realmente quer justiça. A gente quer ter o direito, pelo menos, de ser ouvido como imigrantes. Tentamos contato com a polícia de Lisboa e a administração da casa noturna Titanic, mas até o momento não obtivemos resposta. A polícia já identificou o carro que atropelou e matou uma jovem em Cascavel, no Paraná. O motorista está foragido. O atropelamento ocorreu logo depois da vítima ser agredida e largada no meio de uma avenida por seguranças de uma casa noturna. Frequentadores do local ainda tentaram alertar o motorista, que vinha em alta velocidade. Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, foi arrastada por cerca de 70 metros e morreu na hora. Os nomes dos seguranças envolvidos, 2 homens e uma mulher, não foram divulgados. O veículo foi identificado. As equipes estão nas ruas para ver se localiza e apreende o carro para que seja também encaminhado para as perícias de praxe. A advogada de um dos seguranças disse que a vítima não havia entrado na boate e estava alcoolizada. Ela já estava vindo de uma outra festa, só que ela estava sem as vestimentas e eles não queriam deixar ela entrar dentro da casa sem as vestimentas. E até mesmo pelo estado em que ela se encontrava já. E teve um momento ali, segundo o relato do meu cliente, no qual ela menciona que é para deixar ela morrer ali. Ela fala assim, fala, me deixa. Só que ela está bem adulterada, né? Ela estava embriagada, era visivelmente que ela estava embriagada, e ela permanece ali na via. A briga começou por volta das 4h30 da madrugada. Nas imagens, um segurança empurra a Daiane, que cai sentada na calçada. Depois ele chuta a lata de bebida que ela segurava. A moça então corre e o ataca. Um outro vigilante entra em ação. Daiane leva socos e chutes e tenta pegar a bebida, mas é contida pelos 2. Em seguida, leva mais um empurrão e praticamente desmaia. Cerca de 1 minuto depois, o motorista atropela a jovem. Um dos seguranças envolvidos na agressão, um policial penal da cidade, foi afastado das funções. Em nota, a casa noturna Moonlight disse que lamenta o ocorrido, colabora com as investigações e também afastou os 3 seguranças. Nossa, que lamentável esse caso, né? A Polícia Civil prendeu hoje 33 pessoas suspeitas de aplicar o golpe dos nudes. Foram cumpridos 41 mandados de prisão em 11 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O grupo é suspeito de crimes de extorsão, corrupção de menores, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. A gente vai realizar a oitiva, diversos aparelhos de telefonia celular apreendidos e as investigações seguem para desbaratar e responsabilizar penalmente todos os indivíduos envolvidos com essa organização criminosa. Os criminosos criavam contas falsas nas redes sociais, se passando por jovens mulheres. Depois, entravam em contato com empresários, agricultores e políticos para conseguir fotos nuas dessas pessoas. A partir de então, as lideranças iniciavam uma série de extorsões para angariar dinheiro das vítimas. No total, 80 vítimas foram registradas no inquérito policial, com quase R$500 mil obtidos pelos criminosos. Polícia! 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 A
investigação teve início há 11 meses com a prisão em flagrante de um homem de 23 anos em Cachoeirinha. Com ele foram apreendidas armas e um veículo Mercedes-Benz avaliado em R$160 mil. A partir dessa prisão, foi constatada a existência de uma organização especializada nesse tipo de crime. São indivíduos de alta periculosidade, alguns deles, inclusive, já cumpriram penas na PASC e em sistema penitenciário federal, muitos deles com indiciamentos por feminicídio consumado, homicídios qualificado, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro. Voltamos em instantes. Em São Paulo, a polícia prendeu 18 criminosos que acompanhavam e divulgavam em um grupo de WhatsApp todas as ações policiais. Ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações direto do DHPP. Oi, David, quantas pessoas faziam parte desse grupo, né? Uma organização criminosa. 366 pessoas infiltradas nesse grupo de WhatsApp. Amanda, boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. Os criminosos atuavam na região do Grajaú, que fica na zona sul da cidade de São Paulo. Eles ficavam conectados 24 horas por dia, acompanhando todo o trabalho das polícias civil, militar e até da Guarda Municipal. E as informações eram divulgadas nesse grupo que tinha como nome UGT Grajaú. UGT como uma abreviação de urgente. A polícia conseguiu se infiltrar nesse grupo em uma investigação que durou por 3 meses. Hoje, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão. 18 criminosos, entre eles o administrador do grupo do WhatsApp, foram presos preventivamente. A delegada do DHPP, Ivalda Leixo, descartou o envolvimento dos agentes policiais com os criminosos. Vamos ouvir. Nós detectamos qualquer possibilidade de policiais, seja civis ou militares, que estivesse passando informação. Celulares, cartões de crédito e débito, máquinas e computadores foram apreendidos. Alguns integrantes do grupo participam aí da organização criminosa PCC. Todos os presos de hoje já têm antecedentes criminais, como o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio público. Os presos devem ser indiciados por crimes como organização criminosa, furto e corrupção de menores. Augusto. Obrigada, David. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse hoje que o bloqueio de verbas anunciado pela equipe econômica, a gente chama isso no jargão econômico de contingenciamento, não deve atingir pastas estratégicas do governo. O repórter Igor Damasceno fala ao vivo de Brasília e tem as informações. Oi, Igor, boa noite. Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite também ao Augusto e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que pastas como saúde e educação não devem passar por esse bloqueio de recursos. Outros ministérios com orçamento pequeno, como é o caso de gestão e inovação, também não vão passar por esse contingenciamento. Simone Tebet explicou que o bloqueio de R$1 bilhão e 700 milhões foi necessário para cumprir o teto de gastos. A expectativa do governo federal é que esse montante seja desbloqueado nos próximos meses. Amanhã está prevista uma reunião e depois uma coletiva de imprensa em que o governo federal vai listar quais ministérios vão passar por esse contingenciamento. Toda a equipe econômica do presidente Lula esteve reunida hoje aqui no Ministério da Fazenda, onde a gente fala ao vivo, para definir esses ajustes no orçamento e discutir votações importantes no Congresso, como é o caso da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Sobre o arcabouço, a ministra Simone Tebet disse que a equipe econômica está em tratativa com os parlamentares para evitar que o texto aprovado na Câmara sofra modificações no Senado Federal. Vamos ouvir o que ela disse.
Teremos uma reunião com os líderes a convite do presidente Pacheco na quinta-feira, né? Então vamos falar do arcabouço, da reforma tributária na Câmara. Eu fiquei 8 anos no Senado, praticamente o Senado não teve renovação, 2/3 continuam senadores, 1/3 dos que foram para as urnas, muitos deles voltaram. Então, sim, tem um bom relacionamento com os líderes e com o próprio presidente do Senado. Nós temos uma grande bancada, que é a bancada do MDB, que está conosco, se soma nessa pauta da equipe, nessa pauta econômica. Então, vamos estar no Senado não só tirando as dúvidas em relação ao arcabouço fiscal, como também em relação às medidas provisórias, que também vão ser votadas no plenário do Senado, e a reforma tributária a partir do segundo semestre. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda acaba na próxima quarta-feira. Cerca de 6 milhões de declarações ainda não foram enviadas à Receita. O contribuinte que perder o prazo será multado. Mesmo com o prazo de entrega ampliado para 2 meses e meio e a possibilidade da declaração pré-preenchida para facilitar a vida do contribuinte, a Jéssica ainda não conseguiu entregar a dela. Esse ano eu passei a fazer outros impostos de rendas para pessoas de fora, para fazer uma renda extra. Nessa correria e também trabalhando fora, cuidando de filhos, de casa, eu fui deixando o meu para depois. Quando eu fui fazer o imposto de renda da minha mãe, eu lembrei que eu não tinha feito o meu. A Adriana é especialista em contabilidade. Fez a declaração de 250 clientes, mas a da família... Eu priorizei os meus clientes, né, em relação à entrega e deixei a minha e a da minha família, eles que não me escutem, para entregar no último dia. Segundo especialistas, o contribuinte que não tem todos os comprovantes e não terá até o dia 31, ele pode encaminhar a declaração do jeito que está e depois fazer uma retificação com informações completas. Corre para se organizar, para pegar os dados e entregar no prazo, porque senão você vai ter uma multa, né? Já é tão difícil a gente trabalhar aí o dia a dia, ainda ter que ficar pagando multa não dá, né? Então, se organiza, declare a informação que está na sua mão, faça essa entrega e depois retifica de uma forma rápida. Quem deixa para a última hora precisa saber que a restituição vai para o fim da fila dos 5 lotes, pagos entre o dia 31 de maio e 29 de setembro. A ordem de pagamento leva em conta os grupos prioritários, quem optou pela declaração pré-preenchida e pelo PIX. Aquela pessoa que está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda, se ela não fizer no prazo regular, ou seja, até 31 de maio, ela poderá ter o seu CPF classificado como pendente de regularização. E ela passa a ter uma série de outros problemas com instituições financeiras, com os bancos, dificuldade de obter crédito, problemas com os programas sociais do governo, emissão de passaporte, concurso público. O governo federal entregou hoje cerca de 900 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida em Fortaleza, no Ceará. Até o fim do ano, a meta é construir mais 2 milhões de moradias. Mãe de 4 filhos, a cozinheira Maria Luísa está dando adeus ao aluguel. Ela recebeu hoje uma das 880 unidades que foram entregues no residencial Cidade Jardim 5, em Fortaleza. Você morar de aluguel é você estar tirando da boca dos seus filhos para poder pagar o aluguel. Então, eu recebendo meu apartamento, eu vou estar dando uma vida para eles melhor, tá entendendo? Eles construíram o apartamento do jeitinho do Fernando, porque o Fernando, ele é cadeirante. As unidades são para pessoas com renda familiar até R$ 2.640. Na cerimônia de entrega, o governador do Ceará disse que vai reforçar a segurança para impedir que facções criminosas se apossem de apartamentos na região, como aconteceu nos últimos anos. Um trabalho de inteligência forte. Nós estamos avançando no trabalho de inteligência das nossas polícias. Eu considero que o mais importante é que as famílias que nós possamos fazer o trabalho social, quando elas forem para umas novas unidades, elas já se conheçam e elas têm um espírito de comunidade. Porque nada é mais forte do que esse espírito de comunidade para prevenir violência, para prevenir que o tráfico venha atuar nessas comunidades. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, as unidades entregues aqui hoje faziam parte do montante de 83 mil obras que estavam paralisadas em todo o Brasil.
maio. O ministro disse ainda que pretende retomar 2.400 outras unidades até o fim deste ano por todo o Ceará. Nós encontramos de contratos ativos cerca de 186 mil unidades habitacionais. Dessas 186 mil, 83 mil estavam paralisadas. Então a primeira orientação que o presidente Lula nos deu foi que nós pudéssemos retomar todas essas obras. Estamos de volta e olha, com a baixa procura pela vacina da gripe, o Rio de Janeiro prorrogou a campanha de vacinação. Apenas 20% dos cariocas se imunizaram até agora. As salas praticamente vazias nos postos do Rio de Janeiro confirmam. Este ano, a adesão à campanha de vacinação contra a gripe ficou muito abaixo do esperado. A cobertura vacinal, atualmente, está em apenas 20% da população. É o índice mais baixo desde o início da série histórica, em 2012. No estado, a resposta não foi diferente. O Rio é a 4ª unidade federativa que menos vacinou, atrás apenas de Acre, Roraima e Rondônia. É muito importante para que a gente possa, principalmente nessa época do ano, se proteger, contra a influenza e contra o coronavírus. Por causa dessa baixa adesão, a Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou a campanha de vacinação por tempo indeterminado. O município é o primeiro este ano a adiar o prazo, que inicialmente iria até a próxima quarta-feira. A preocupação é evitar os casos graves da doença, principalmente nos grupos prioritários. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na capital a cobertura vacinal do público-alvo, que inclui idosos, crianças até 5 anos, grávidas, puérperas e profissionais da saúde e da educação, está com apenas 36%. Entre os idosos, o maior dos grupos prioritários, a cobertura está em 42%. A meta de vacinação do Ministério da Saúde é de 90%. Nesse momento, a gente tem uma alta circulação do vírus influenza. A gente já teve alguns óbitos acontecendo na cidade do Rio de Janeiro por influenza, síndrome respiratória aguda grave causados por influenza. Então, reforçar a necessidade da vacinação, das pessoas buscarem os postos de saúde para se vacinar adequadamente. A vacina pode ser aplicada em qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade. Muitas pessoas acabam vendo, olha, mas será que gripe mata? Mata sim. A partir de uma gripe, a pessoa tem uma pneumonia, pode ter um caso mais grave. Então, por isso é muito importante. E mesmo depois do dia 31 de maio, a vacina estará disponível em todas as unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro. Está vindo o inverno aí, então eu acho bacana todo mundo se proteger, tomar a vacina da gripe, da Covid, de tudo. E vamos lá, vamos se vacinar. É isso aí, anota já na sua caderneta e vacine-se. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele havia sido condenado pela Justiça Federal do Paraná a quase 16 anos de prisão. A corte determinou o envio da investigação para a Justiça Eleitoral. Caberá ao novo juiz decidir se restabelece ou não a condenação de Cunha, além da validade das provas, ou se o caso será retomado da estaca zero. Nessa manhã, passageiros que utilizam o transporte público na capital paulista foram surpreendidos por uma greve parcial de ônibus. Foram horas de espera, lotação e suspensão do rodízio de veículos na capital. Terminal lotado e muita fila. Angélica ficou quase 2 horas esperando por um ônibus para conseguir chegar ao trabalho. É o primeiro que chegou desde as 5 da manhã. Eu tô aqui desde as 5 da manhã, esperando. Ao todo, 9 empresas participaram da paralisação. De acordo com a SP Trans, cerca de 700 mil passageiros foram afetados. Aqui no terminal Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, a espera foi inevitável. Eu moro lá em Parada de Tais. Aí eu pego um ônibus só, que é o Santana. Agora eu tive que vir pra cá para tentar ir trabalhar. Mas também não sei se vou conseguir não, porque já tô aqui tem uma meia hora e nenhum ônibus apareceu. Em nota, o Sindicato de Motoristas e Cobradores de São Paulo, Sindimotoristas, disse que na madrugada de hoje aconteceu uma assembleia para cobrar uma resposta dos donos das empresas de ônibus sobre a campanha salarial de 2023. Os trabalhadores reivindicam também a volta dos 30 minutos de refeição remunerados. Ainda em nota, o sindicato disse que na sexta-feira havia informado por meio das redes sociais sobre a assembleia de hoje e que não houve paralisação ou greve.
A SP Trans lamentou os atrasos e informou que não existiu um comunicado oficial com 72 horas de antecedência sobre a paralisação, como previsto por lei. A empresa disse em nota que irá registrar boletim de ocorrência para que os envolvidos sejam responsabilizados, além de autuar as concessionárias pelas viagens não realizadas. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio na cidade para os veículos com placas final 1 e 2 e não liberou o uso de corredores e faixas exclusivas e nem o rodízio de caminhões. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã, 7h20 da noite.